Shalom, irmãos, graça e paz. Estou aqui com a Riselma, está ali sentada, minha esposa. Estou um pouco rouco, peguei uma gripe por causa da mudança de temperatura, mas isso acontece. Mas a chuva é muito boa, né? A chuva tá vindo e ela é muito boa. Eu quero falar sobre Jesus como esse que é a raiz dos justos. E nesse período, é um período que muitos estão falando sobre ele, mas muitos não conhecem, não sabem quem ele é. E é importante para a minha vida, a sua vida, para as nossas vidas, nós pensarmos em tudo que vai acontecer em 2026, das coisas que estamos planejando, e a importância de termos Cristo como nossa raiz, como nossa base, não é? Então, as nossas bases de fé produzem no tempo certo. Tudo aquilo que nós cremos precisa estar bem firmado em nós para produzir no tempo certo. A melhor coisa que existe é quando temos uma árvore, e essa é uma metáfora que está aqui, que produz no tempo certo. Então, ao longo do tempo, ao longo da sua vida, da minha vida, das nossas vidas, nós temos aprendido sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo. E a proporção que nós estamos avançando em ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo como nossa raiz, nós estamos adquirindo uma segurança e uma sequência de frutos, de alimento, de produção que nós necessitamos. É muito ruim quando nós temos uma colheita perdida. É muito ruim quando nós plantamos e não recebemos de volta aquilo que plantamos. Mas a nossa fé, ela foi planejada por Deus para nos suprir o tempo todo. E é sobre isso que eu quero falar, sobre o seu relacionamento com essa raiz dos justos, que é Cristo. Ele é uma raiz que vai sustentar tudo em sua vida. E nesse momento, enquanto estamos encerrando esse ciclo anual, nós precisamos pensar em planejar para o próximo ano. Provavelmente muitos de vocês já estão planejando. Aqueles que não estão, eu quero encorajá-los a planejar. Planejar é fundamental para que haja êxito. E quando você planeja com uma base correta, então o que vai acontecer é que aquela base, aquela raiz, ela é segura e firme, e ela pode produzir o resultado na estação certa. O que você vai precisar no tempo certo, haverá lá provisão. Amém? E essa ideia, esse desenho, esse funcionamento vem da cabeça de Deus. Eu quero convidar você a ler vários textos, mas eu quero começar por Provérbios capítulo 12. Eu gostaria que você checasse comigo todos esses textos, porque eu desejo que você continue também, assim como seus pastores, a crescer na palavra, a crescer firme naquilo que Deus disse. Onde Deus fala, há fertilidade. Quem pode celebrar isso? Quando Deus fala, onde a voz de Deus fala, há fertilidade. E eu vou, ao longo de todo esse tempo aqui com você, provar. Então, Provérbios 12 e o verso 12. Mas eu vou começar com o verso 11. Olha o que diz. O que lavra a sua terra se fartará do pão, ou de pão. Mas o que segue os ociosos é falto de juízo. O ímpio, agora o 12. O ímpio, aquele que não conhece a Deus, ele deseja a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Vamos ver essa versão aqui? Então, os ladrões invejam o despojo dos outros,
mas os justos estão bem arraigados e florescem. Boa. Os justos estão bem arraigados e florescem. Então você sabe que a maneira de manter uma árvore frutífera é através da sua raiz. É a raiz que é firmada na terra e então ela traz a água, ela traz os sais, minerais que aquela árvore necessita para frutificar. E para frutificar na estação certa. Essa é uma metáfora usada aqui pelo sábio Salomão na escrita destes provérbios. Ele nos aponta para essa sabedoria. Então, essa noite nós estamos numa sala de sabedoria, amém? Você necessita, e eu, todos nós necessitamos nos assentar em salas de sabedoria. Por quê? Quando nós estamos planejando para o futuro, quando nós estamos com um projeto, quando nós estamos desenhando um plano, nós precisamos de sabedoria. É com sabedoria que deve ser construído o seu plano. Então, todos aqui têm um propósito, que Deus chamou você à existência para desenvolver. E você deve ter clareza do seu propósito. Só que não basta ter a clareza do que é o propósito, você precisa de um plano do propósito. E sabe quem pensou em você ser assim? Deus, o seu Criador. Ele pensou em você com habilidades, ele pensou em você com vocação, ele pensou em você com talentos, ele pensou em você e através do relacionamento com você lhe derramar dons. Então, o que você tem é um mix de recursos que foram originalmente preparados por Deus para que você tenha uma vida com propósito e desenvolva essa vida. Só que essa vida, tudo nela deve ter essa base que é Cristo, a pessoa de Cristo, o Filho de Deus, o enviado de Deus. Ele é o Filho que deu certo. Cristo é o Filho que deu certo. Cristo é a nossa raiz, é o nosso molde, é a nossa modelagem, é de onde tudo, toda a inspiração e todos os fundamentos que nós precisamos para ter uma vida de êxito provém. Então, por isso que você veio até Cristo. Por isso que você sente falta de Deus, é porque Deus fez você. Então, o que fez você estar aqui essa noite e ao longo dos dias, dos meses, dos anos, é uma fome de eternidade. Mas a eternidade, ela precisa de um molde que deu certo. E o único molde que deu certo da eternidade para o tempo foi Cristo. Ele realmente veio e fez tudo perfeito ao seu tempo. Mas não significa que ele não passou dificuldades, não significa que ele não viveu os seus processos do propósito, suas etapas do propósito. Ele viveu tudo isso. Então, eu e você, nós precisamos entender que 2026 é mais um ciclo anual onde nós vamos aprender, onde nós vamos nos desenvolver. Então, eu quero chamar você para desenvolvimento pessoal em 2026. Quem deseja? Esse desenvolvimento significa crescer. Então, o crescimento dói. Amadurecimento, isso dói. Isso vai levar você a um novo lugar. Então, diferente de o que a cultura dominante está dizendo hoje, que você é vítima, eu quero apontar para você um caminho de um filho que cresce com um pai perfeito. Você é um filho que está na terra, mas que cresce com um pai perfeito. Por quê? Porque esse pai perfeito deu um molde de um filho perfeito, que é Cristo. Então, esse pai perfeito não deixou você jogado, ao contrário, ele planejou que você fosse alguém que seguisse ele. Então, é Deus, o Pai, que dá a raiz dos justos. E é como diz aqui, né? Os justos,
a raiz dos justos produz o seu fruto. E aquela versão antiga, podem voltar aí a versão que vocês estavam projetando. Então ele diz: os justos estão bem arraigados e florescem. Vocês sabem que depois de brotar, florescer é a segunda etapa. E aí então vem a fruta, né? O frutificar. Então ninguém pode frutificar sem florescer. Ninguém pode florescer se não brotar. Então, quem faz a gente brotar, florescer e frutificar é exatamente a vida de Deus que está em Cristo Jesus. Vamos aplaudir o Senhor por isso? Uma coisa importante aqui é que o justo, ele lavra a sua terra. O justo lavra a sua terra. O justo cultiva as ideias de Deus dentro dele. Não tem como você desenvolver e amadurecer se as ideias de Deus, que são sua palavra, não estiverem sendo cultivadas interiormente. A mudança não vem de fora, a mudança começa dentro do coração. Amém? Mas para que isso aconteça, você tem responsabilidades. Isso não é mágico. Não basta alguém chegar aqui, botar a mão sobre a sua cabeça e dizer: a partir de agora você está maduro. Não, não existe. Você necessita dia após dia de meditar na Escritura. Isso é lavrar a terra do seu coração. É cultivar no seu coração com dedicação, com perseverança, com compromisso, a palavra de Deus. Deus deixou uma palavra, deixou uma história escrita, deixou várias histórias que elas são cheias de sabedoria. Então, como eu disse, estamos numa mesa de sabedoria. Então, o sábio aqui, toda vez que você estiver com um sábio, não fique falando. Faça perguntas. Todas as vezes que você estiver com o Senhor, ao invés de se dedicar a falar, faça perguntas. Faça perguntas a Ele, porque as ideias dele são sabedoria, e essas ideias vão fartar a sua alma de pão. Nós todos precisamos de alimento, mas quando nós nos aproximamos da palavra de Deus diariamente, com compromisso, a palavra de Deus vai prover alimento. Mas para isso eu tenho que fazer perguntas e tenho que esperar as respostas. Fazer perguntas e esperar as respostas. Então, hoje você tem que ser maior do que a cultura atual. A cultura atual é de muita velocidade. Então, você às vezes não consegue fazer um devocional porque você está influenciado pela mentalidade que está na tecnologia, no algoritmo, que é de você demorar numa leitura rápida de no máximo 1 minuto e meio. Então, isso não é bom, isso não é saudável, que você fique preso a 1 minuto e meio. Por quê? Isso vai tornar você uma pessoa muito superficial, muito rasa. E parte do plano de Deus com você é que você tenha alimento no seu coração, ao ponto de ser uma referência na sua família, ser uma referência na sua escola, ser uma referência nos negócios. A empresa aonde Deus colocou você, ela está esperando mais, ela espera pessoas profundas. E hoje à noite eu estou aqui dizendo que Jesus leva você para a profundidade. Jesus é o Filho de Deus, toda a sabedoria está com Ele, e é necessário que você faça esse enraizar, cultive esse enraizar nele, para ser farto de pão. Vamos para outro texto, vamos para João 15.
Evangelho de João e vamos ver as palavras do próprio Jesus. Ele está falando aqui algo bem, verso 1 e 2. João 15, verso 1 e 2. Então veja o que nos diz aqui o Senhor. Eu sou a videira verdadeira. Meu Pai é o lavrador. Diga comigo, como é que está aqui? Ah, não está. Diga comigo, eu sou a videira verdadeira. E meu Pai é o agricultor, é o lavrador. Toda vara em mim, toda vara que estiver em mim, todo galho que estiver em mim, que não dá fruto, tira e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Muito bem. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Muito bem. Existe um funcionamento de Deus em nós e conosco, que Ele deseja que você frutifique. Ele deseja que você em cada estação frutifique. Então, todo mundo que não frutifica na estação, ele tira, ele desliga. Porque todo galho que fica sem a seiva, seca. Todo galho que fica sem a seiva, seca. Quem é a seiva? É a vida de Deus. E é Cristo. Eu preciso, você precisa, nós precisamos da vida de Deus diariamente. Nós necessitamos dos exemplos de Cristo. Por isso você deve ter uma vida devocional forte. Você deve ir atrás da vida. Buscar a vida. Buscar a seiva. A seiva. Por quê? Porque a seiva vai levar você a produzir fruto. Diga comigo, a seiva vai me levar a produzir fruto, crescimento, obediência. Muita gente diz, eu estou na igreja e quero que Deus me abençoe. Deus não é manipulável. Ele não vai levar você a crescer sem que você se responsabilize pelas suas tarefas. Houve alguns améns aqui, muito pouco. Você sabe que uma crise que nós, que estamos hoje na igreja, nessa geração, estamos tendo, é a questão do compromisso? Nós estamos muito influenciados pela dominação que existe da superficialidade, da rapidez, que não precisa pensar. E é por isso que ideias que escravizam estão crescendo. Se você ficar superficial, você não vai crescer. E então não vai conseguir separar o bem do mal. Você não vai frutificar e não vai ir para o próximo nível. Então eu estou falando para você que Cristo, se relacionando com Cristo diariamente, semanalmente, você vai ser levado para o próximo nível. Você vai crescer e vai amadurecer. Mas eu chamo agora que a graça de Deus venha sobre a sua mente, seu entendimento, para compromisso com a leitura da palavra de Deus, com o estudo da vida de Cristo Jesus. Eu sei que talvez alguns estão lendo vários livros, mas eu quero sugerir a você que leia Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Mateus, Marcos, Lucas, João, os 4 evangelhos, mais Atos. Eu sei que vocês têm um programa de leitura aqui, mas alguém para ficar aí 6 meses. Então você vai ler várias vezes. As ideias de Cristo precisam ganhar domínio na tua mente. Por quê? Aquilo de onde você está se alimentando, é de onde vai vir o fruto que você vai produzir. Por isso eu estou dizendo, mude a sua fonte. A sua fonte deve ser a palavra de Deus, a verdade de Deus. Vamos para Hebreus. Falei para vocês que a gente ia dar
Hebreus capítulo 1. E vamos ver aqui, versos 1, 2 e 3. Hebreus. Um dos nomes de Jesus é que é o verbo, é a palavra. E ele é a nossa raiz. Então, agora mesmo, relembrando, você está aqui porque você ouviu a voz de Jesus, certo? Um dia você ouviu a palavra de Deus e ela é a raiz da sua fé. Você não está aqui porque, por causa do pastor, da pastora, você não está aqui por causa do prédio, você não está aqui pelas suas necessidades, você está aqui porque você ouviu a palavra. Isso é muito importante você alinhar dentro de você. Você ouviu a voz de Deus, a palavra de Deus falou com você. E aí, olha o que diz aqui, Hebreus capítulo 1, verso 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Repetindo, como está essa versão aqui? Não. Hebreus 1, verso 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, verso 2, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Glória a Deus. Então, os nossos pais ouviram a voz de Deus. Os nossos pais na fé, Abraão, Isaac, Jacó, ouviram a voz de Deus e se movimentaram. Essa fé cristã que você abraçou, ela está se movimentando há mais de 4.000 anos. Mas qual é a base? É o verbo, é a palavra, é Cristo. Então, quando nós temos uma data anual sobre isso, nós não estamos falando de um personagem que só apareceu na história no final do ano. Não é nada disso. É o que diz esse texto, não é? Volta para o primeiro verso. Por muito tempo Deus falou várias vezes de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Próximo. E agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Observe, a voz de Deus apareceu aos pais, através dos profetas, mas a voz de Deus apareceu fisicamente através do seu nascimento, certo? Mas a sua voz também apareceu na criação de todas as coisas. Aí a cabeça dá uma bugada, né? Quem não entende, mas como assim? Não é? Então, o verbo, a verdade, a palavra de Deus sempre foi. Ele é Deus. Ele era Deus. No princípio, Ele estava com Deus. Ele veio ao mundo e se tornou homem como nós. Por quê? Porque Ele queria que a gente tivesse uma referência o mais próximo possível de um filho que pode agradar o Pai. E é por isso que Ele se tornou homem. Mas Ele estava no princípio com Deus. Ele fez todas as coisas.
Ele sabe todas as coisas. Sabe quando a água estava sendo ali estabelecida, a parte seca, da parte que são os oceanos, ele estava lá. Quando ele fez os peixes, ele estava lá. É interessante que a sua sabedoria, aquilo é mesa de sabedoria, Gênesis 1. Em Gênesis 1, você observa que ele não fez os peixes primeiro, ele fez primeiro as águas. E então depois ele falou com as águas. E ele fez com que as águas produzissem peixes e animais marinhos. Então esse que é a palavra, presta atenção, é que agora mora em você. E ele está dizendo, vem conhecer o que eu já fiz, para que eu possa fazer também em você e através de você. Vamos aplaudi-lo. A sua voz, a sua palavra está disponível, mas nós precisamos crer que essa palavra, ela é além do tempo. Antes que existisse o primeiro dia, lá em Gênesis 1 está escrito, né? Fez Deus então, houve então o primeiro dia. Então, antes que aparecesse o tempo, ele já existia. Antes que aparecesse a criação, ele já existia. Só que agora ele mora em você. Ele habita em você. O Espírito do Criador habita em você. E Ele está chamando você para se relacionar com Ele. Então existem hoje muitas atrações, muitas distrações, muitos eventos chamando a sua atenção. Muita coisa chamando a sua atenção. Mas eu estou aqui como ministro de Deus para dizer a você, entenda a história humana, entenda o sistema mundo, não é? Entenda o funcionamento. Hoje os filmes criaram uma linguagem chamando o sistema de Matrix, não é? Entenda o que está acontecendo, mas saiba que Deus é soberano sobre essas coisas e que através da fé você se relaciona com o Criador do mundo, o Criador de todas as coisas, e você pode intervir na história e no tempo com a ajuda dele, da sua palavra, guiado por ele, guiado pela sua palavra, trazendo coisas invisíveis para o visível, ou seja, participando de uma história transformadora que já está acontecendo na sua vida, na sua família. Transformações já estão em acontecimento. Por quê? São acontecimento porque você está orando a palavra, você está proclamando a palavra, você está crendo na palavra, você está anunciando a palavra de Deus. Você não tem medo do medo, porque você sabe que o amor de Deus vence o medo, lança fora todo medo, e porque essas verdades eternas não podem ser destruídas. Nós estamos aqui porque nossos pais creram nessa voz. E agora é necessário que nós, filhos, não estejamos só interessados nos frutos. Quando você vai numa árvore, geralmente você vai atrás de fruto, né? Alguns jogam pedra na árvore e aí derrubam frutos verdes. Eles não estão tendo paciência de esperar os frutos. Hoje eu estou aqui para dizer, se você quer frutos, estabeleça sua vida na raiz, que é Cristo. E os frutos vão vir na estação certa. Na estação certa. A estação certa. Abra aí o Salmo de número 1.
por causa do humanismo, nós estamos com uma mentalidade de querer coisas rápidas. É preciso tempo para ter o fruto. É preciso estar estabelecido na raiz. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A lei do Senhor era a Torá, é o que eles tinham naquela época, da palavra de Deus. Era a voz aos pais. Eles só tinham aquilo. Então, sabe o que ele disse aqui? O prazer dele está em meditar, expor à mente as ideias de Deus. Expor à mente as ideias de Deus. E aí, ele faz uma comparação muito interessante. Pelo contrário, ele tem prazer, muito obrigado. Ele tem prazer, ele é como uma árvore plantada à margem do rio da voz de Deus. Ele é como uma árvore, faz uma metáfora aí, uma comparação, plantada à margem do rio da voz de Deus, que dá o seu fruto no tempo certo. A voz de Deus, quando você crê na voz de Deus, o fruto vai chegar no tempo certo. Não vai atrasar, nem vai antecipar, vai chegar no tempo certo. Suas folhas nunca murcham, e ele vai prosperar em tudo o que faz. Voltando para verso 3, o começo. Ele é como a árvore plantada junto a rios, a ribeiros de água. Então, onde estão as raízes? Onde estão as raízes? Nas águas de Deus. As águas de Deus. As águas de Deus. As verdades de Deus. Eu não sei se você está irado, eu não sei se você está chateado, está terminando 25 com raiva. Não sei se você está ansioso, sem dormir direito. Eu não sei como é que você está, terminando 25. Mas eu quero lhe apresentar o plano para que você esteja como uma planta que tem suas raízes na palavra de Deus. E não tem sistema econômico que possa derrubar o fruto. Não tem modelo político que possa impedir o fruto. Não tem homem, não tem liderança, não tem quem impeça o fruto de nascer na época de nascer, porque você crê na palavra de Deus. Então essa é uma noite para você deixar a ansiedade, deixar o medo e voltar para a raiz. E deixar suas raízes junto às águas da paternidade de Deus, do amor paterno de Deus, da palavra de Deus, para que você não seja abalado. 26, muitas coisas vão ser abaladas, mas Deus nos deu um reino inabalável. Se Ele nos deu um reino inabalável, ou seja, tudo em mim e em você que for do reino dele, não está suscetível a abalos. E é por isso que nós estamos aqui. E quem é? É Cristo. Quem é? É o Filho de Deus. Quem é? É a palavra. Mas ela precisa estar em você. E mais do que estar em você, ela precisa ser a sua fonte de fé. A fonte de confiança. Fonte de confiança. Sabe, às vezes você está com problemas, e aí você vai num determinado médico, e aí você confia muito naquele médico, né? E aí
Ele faz um diagnóstico, te dá uma palavra, e você então, por causa da confiança que você tem na palavra dele, na pessoa dele, você entra em descanso, porque você confia na voz, na palavra, na experiência. E é isso que eu estou apontando para você. Se você vai a Deus, você precisa confiar na palavra dele, esperar na palavra dele. E mesmo que a promessa tenha demorado, você não vai largar. Lembra da história de Jacó? E daqui eu não saio até que você me abençoe. E ele se agarrou com Deus. Sabe quantos anos ele estava quando viveu aquilo? Os historiadores contam que aproximadamente 98 anos. E ele tinha tido muitas crises até 98 anos. Então, acho que aqui todo mundo nessa sala está com esperança ainda, né? Eu acho que não tem ninguém de 98. Então, é importante demais, porque ele diz, daqui eu não saio sem que tu me abençoes. E aí, naquela noite, no Val de Jaboque, ele recebeu a liberação do Senhor. Sabe quantos anos ele viveu para frente? 48 anos. Mas antes foi só ralação, foi sofrimento. Ele apanhou, teve dificuldade com o irmão, teve que sair de casa, teve dificuldade com o pai, teve que sair de casa, foi para a casa do sogro, teve dificuldade com o sogro tentou passar as duas pernas, e ele viveu momentos difíceis. Sabe quando você está dizendo assim, olha, o que vai acontecer, o que falta acontecer agora? E ele disse, Deus, tu és a pessoa de confiança na minha vida. Eu estou aqui hoje porque eu quero apontar você para Deus e dizer, mude a pessoa de confiança na sua vida. Se não é Deus, vá para Deus. Se tem outra pessoa, tire essa pessoa hoje desse lugar de confiança e lance a sua confiança em Deus, em sua palavra, em Cristo Jesus, que é a palavra de Deus. Vamos aplaudi-lo porque Ele é de confiança. Verso 4, nessa mesma versão aí do Salmo, verso 4. O mesmo não acontece com os perversos. Os ímpios, eles são como a palha levada ao vento. Então, você é diferente do perverso, do ímpio. Você precisa deixar essa diferença ficar clara. Porque às vezes você se compara. Está vendo lá o ímpio prosperar, mas ele fez várias coisas erradas. A prosperidade dele é cheia de mentira, embaixo de inveja, e até sujou a mão de sangue, botou o dinheiro na mão do juiz, seja o que foi que ele fez, e você diz, olha como é que eles prosperam e eu não. Eu quero apontar você para a palavra que é Cristo. Espera no Senhor, confia nele, o mais ele fará. Espera no Senhor, confia nele, o mais ele fará. Está demorando? Continua esperando. Diga a pessoa ao seu lado, está demorando? Continua esperando. Se lembre do que já chegou. Fala para ele aí, toca no ombro dele. Se lembre do que já aconteceu, das promessas que já se cumpriram. Todo mundo quer o fruto, mas ninguém quer ficar agarrado com a raiz para viver o processo. Todo mundo quer o resultado. Hoje existe o Deus resultado. Tem um Deus resultado que as pessoas estão indo nas igrejas onde há resultado. E aí é o Deus do resultado que eles adoram. Eles servem o Deus do resultado. É um Deus garçom que vai lá com a bandeja e faz o que você quer na hora que você quer. Saiba que esse não é Deus. Deus só vai fazer as coisas no tempo dele, conforme a palavra dele, e se você estiver firmado na palavra dele. Sabe, às vezes nós somos como aquelas pessoas esquecidas. Então, a gente, um dia,
aqui na frente, ajoelha e diz: Senhor, eu sou teu, vou fazer o que o Senhor quiser, eu quero é a tua vontade. Chora, sai daqui daquela melequeira, né? Porque você se entregou. Só que você se levanta, dá uma limpada no nariz, né? E aí vai para a sua vida. Chega lá na frente, na sua vida, sabe o que você faz? Rapaz, não vou mais esperar em Deus não, vou resolver do meu jeito. Aí, no lugar que era para você esperar Deus fazer, você passa lotado, noutra direção. Quando chega lá na frente, o que acontece? Tem uma inundação no rio e a ponte quebrou. Quando a ponte está quebrada, você diz: não é possível, isso só pode ser Deus. Aí procura Deus em oração e Deus diz: não, eu quebrei a ponte, porque o que você me disse no altar é que está valendo. Às vezes nós mudamos o coração, mas Deus não se esquece do que nós nos comprometemos. Vamos para o último texto, Colossenses 2, 6 a 10. O apóstolo Paulo falou de Cristo de uma maneira muito extraordinária. E eu quero recomendar a você que continue estudando a vida de Cristo ao longo desse ano. Todos os dias, meditando, indo para ler e receber sua palavra. Colossenses 2, versos 6 a 10. Começar com 5. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, Paulo falando aos Colossenses, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza na fé em Cristo Jesus. Como recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Como recebestes ao Senhor Jesus Cristo, assim como aceitaram a Cristo Jesus como Senhor, Senhor, aquele que governa, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, como Senhor, continuem a segui-lo. Se Ele é Senhor, você foi comprado. Se Ele é Senhor, você não tem direito na tua própria vida. Se Ele é Senhor, Ele tem direito sobre a sua vida. Ele é que manda. Não, mas a minha vida, eu gostaria. Nesses dias, há tanta gente maluca na igreja que está arrotando egoísmo, humanismo, desejo de fazer da sua vida o que quer. Não, todos aqueles que recebem Cristo não têm mais direito de governar a sua vida, entregaram sua vida. Então, mesmo que o diabo marque o dia para você morrer, Jesus vai estar lá no dia, pegar esse demônio e quebrar o pescoço dele. Ele é que vai morrer. Porque agora você tem dono. Agora você é propriedade. A identidade é que você agora é filho de Deus, então ninguém mexe em você, ninguém toca em você. Está entendendo? Você foi comprado. Ele é que manda. Mas você precisa parar de brigar. Parar de resistir. Porque de vez em quando a gente fica resistindo. Eu queria fazer mais um pouquinho. Aí vai numa outra direção. Aí, às vezes Deus mesmo, assim, eu estou querendo muito falar contigo. Estou querendo muito falar contigo. Estou querendo muito falar contigo e nada de você parar. E aí Ele permite só um pouquinho. E aí você acaba internado, no hospital, os 2 braços para cima. Não pode falar com ninguém. Mas aí Deus diz: agora nós vamos falar. Agora nós vamos conversar. Entendeu? Não fuja do relacionamento. Ande em relacionamento, que Ele é o dono da sua vida.
O sangue dele comprou sua vida. Está saindo, o silêncio está sendo vencido. Amém? Amém? Aí o que ele diz aqui? Verso 7. Arraigados, não é isso? E edificados nele. Aprofundem nele suas raízes. Meu Deus. Aprofundem nele suas raízes. E sobre ele edifiquem sua vida. Como é que estão as tuas finanças? Está edificado nele? Como é que estão teus negócios? Está edificado nele? Os esquemas não se sustentam. Olhe para o que está acontecendo com o Brasil. Uma turma edificou em cima da mentira, do engano, do passa para cá, passa para lá, que nós vamos dar um jeito aqui. Aí Deus puxa a régua, levanta essa régua e diz, não é bem assim não, eu não coloquei vocês aí para fazer o que vocês querem, eu quero que vocês façam aquilo que é justo, reto e direito, e seja quem for que ocupar esse lugar, vai passar pela mesma régua. Então, sobre o que está edificada a nossa vida? Você está estudando para ganhar dinheiro? Não dá certo. Você tem que estudar para realizar seu propósito. Porque quem sustenta você é seu pai. Quem sustenta você não passou a sustentar agora que você está trabalhando. Ele está sustentando desde o ventre materno. O sopro de vida está dentro de você, sobre você. Você venceu o que venceu porque a palavra de Deus, a vida de Deus está sobre você. Você venceu os traumas da infância por causa da vida de Deus e a palavra de Deus. Você está aqui por causa de Deus. Não ignore essa verdade, não jogue fora essa verdade, mas estabeleça todas as áreas da sua vida conforme foi ensinado. Então a sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Você sabe, aquilo que mais mexe com o poder multiplicador de Deus é gratidão. É quando você é grato. Se tem alguém aqui com problema de murmuração, hoje Deus está falando com você para retirar a palavra de murmuração da sua boca, porque ela está piorando a situação. A murmuração está piorando as finanças, a murmuração está piorando o relacionamento conjugal, a murmuração está piorando o seu trabalho, o ambiente do seu trabalho, a murmuração está levando você para baixo. Mas Ele quer que você transborde de gratidão. Então veja as coisas boas que já aconteceram na sua vida esse ano. Faça uma lista de coisas boas e agradeça. Fique o mês de janeiro agradecendo as coisas boas. Agradeça as coisas boas. Agradeça também as relações. Tudo que Deus cortou e tirou, agradeceu. Muito obrigado por ter tirado. Muito obrigado por ter tirado. Sabe, nas estações, às vezes Deus nos aproxima de pessoas, e noutra estação Ele nos afasta de pessoas, e Ele vai nos levando assim, e a gente vai crescendo. Cada um vai sendo formado, mas às vezes Deus quer tirar, e você diz, não, eu não vou largar você, não vou largar você. E vai e se agarra com quem está afundando. E não quer seguir a palavra de Deus. Deixe as pessoas que não querem Deus com Deus. Diga comigo. Vou deixar as pessoas que não querem Deus com Deus. Mas toda vez que eu tiver oportunidade, eu vou apontá-las a Deus. Amém? Toda vez que você tiver oportunidade, aponte essa pessoa para ir a Deus. Diga para ela, vá a Deus. Busque em Deus. Arraigados. Então você é um tipo de planta diferente. Toda planta tem a raiz na terra, né?
Mas aqui você tem suas raízes no céu. E os frutos são para a terra. Então, as raízes em Deus vão levar você a revelar fruto entre os homens. Entre os homens. E as pessoas vão dizer, realmente você é de Deus. Eu vejo que você é diferente porque o que você produz, eu não vejo por aí. Então, esse é um estilo de vida em Deus. Então, grave isso. Cuide bem das coisas principais. Diga em voz alta. Diga a pessoa direita e a pessoa esquerda. Raízes são fundamentos. Raízes são fundamentos. Nossos fundamentos devem ser firmes, devem ser plantados em Cristo. Olha o que o texto diz: arraigados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, e nela abundando em ações de graça. Tende cuidado. Eita! Cuidado para que ninguém escravize você. E aqui é um alerta apostólico. Cuidado para que ninguém escravize você. Quais são essas pessoas que escravizam? O verso 8. Através de quê? Filosofias vazias, invenções enganosas, provenientes do raciocínio humanista, com base nos princípios espirituais deste mundo, e não em Cristo. Como eu falei para vocês, existem hoje líderes megalomaníacos que estão chamando o povo de Deus para ensinar eles a ser grande, famoso, grandeza, fama e amor à riqueza, essas três coisas. Outro dia eu estava em São Paulo falando sobre isso para os paulistanos e falo a todos os brasileiros: não deixe nem um megalomaníaco levar você, mesmo que ele seja um pregador, mesmo que ele esteja num centro de treinamento, não deixe ninguém levar você a isso, porque você vai gastar seu dinheiro, você vai gastar seu tempo, você vai gastar aqueles recursos que Deus te deu, e você vai ser enganado correndo atrás desse negócio. Não é assim. Corra atrás do seu propósito. Se desenvolva no seu propósito, naquilo que Deus mandou você para fazer. Eu estou aqui porque Deus me mandou fazer isso. Esses dias, conversando com um grupo de pessoas, elas perguntaram: e aí, quando você vai parar? Eu disse: olha, a vontade de parar já está em mim, mas eu sou escravo de Cristo, né? É Ele que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Se eu for parar antes do tempo, eu estou em sérios problemas. Mas olha, Ele me sustenta. Ele tem feito milagres. Eu estou carregando vários milagres. É isso que eu estou dizendo para você. A estrada de quem anda com Deus acaba. Quando a estrada acabar, aí você diz: Senhor, e agora? E Ele vai ativar Isaías 40. Os que esperam no Senhor caminham e não se cansam, renovam as suas forças, sobem com asas. Então tem um negócio aqui, e aí as asas da confiança nele são ativadas, e eu saio, ando por um pedaço que não tem caminho, mas é por cima, é pelas asas da confiança. Aí lá na frente o caminho volta, o caminho racional e lógico volta, e aí então eu vou andar, mas tem um pedaço, ou várias vezes você vai andar por asas de confiança, porque serão milagres. Aplauda o Senhor, bendiga o seu nome. Eu tenho que acabar, né, gente?
Verso 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, não é isso? Pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Quem é ele? Cristo. Então, o que você precisar está em Cristo. Ele é a fonte que te provê. Sabe aquele lugar miserável? O pior lugar da vida, ele já passou por lá. Quando ele estava sendo crucificado, teve um momento, o salmista Davi viu isso antes de acontecer. E ele, Cristo, o salmista viu no Salmo 22, eu não vou entrar nisso agora. E Cristo viveu isso lá nos evangelhos, na hora da sua morte. Então, tiraram a sua roupa e colocaram um carmesim sobre ele. E é carmesim? É um manto lilás. É carmesim, é? Não sei se é esse nome. E aí, sabe por quê? De que eles fazem aquele manto? O vermelho do manto, o lilás, não me lembro, é meio avermelhado, né? É de um vermezinho. Então, Jesus ficou coberto de feridas e de um manto feito de verme. E a cabeça, uma coroa de espinho. Então, esse foi o lugar mais terrível. Então, o seu lugar mais terrível, o meu lugar mais terrível, a gente tem que se lembrar que ele esteve lá e então ele pode nos prover. Você pode fazer a seguinte oração: Senhor, tu já estiveste aqui. E a força que o Senhor teve para viver e vencer, eu recebo. Então, ao invés de se colocar como vítima, você deve ser aquele que recebe a vida de Cristo. Em todas as situações, na hora da dor, na hora das vitórias, tudo nós temos em Cristo. Ele é o nosso provedor. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Verso 10. E estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. Estáis perfeitos nele. Então eu posso responder com a perfeita vontade de Deus na terra, apesar dos piores momentos que eu possa viver, porque Cristo está comigo.